Bom, primeiro, né, dar as boas-vindas a todos, mas não vou tomar muito tempo, não. Dizer que quem não respondeu a nossa enquete lá ainda tem tempo no sistema, sempre é bom, é anônimo, podem ficar tranquilo e é para melhorar cada vez mais aí as nossas aulas, tá bom? Neide, a aula é sua. Então, pessoal, boa tarde novamente. Nós vamos só retomar rapidamente o final da aula, da última aula, que faltou a gente falar um pouco sobre ações de proteção e defesa da marca em relação à violação, tá? Que possa ocorrer no mercado com relação ao uso indevido ou até a própria reputação e integridade da marca no mercado, né? Só gostaria de reiterar para vocês que quem tiver algum comentário ou alguma pergunta, que faça, por favor, que eu não estou vendo os comentários que vocês colocam, tá? Quando eu estou com a tela cheia, eu não consigo ver. E eu vi que algumas pessoas fizeram alguns comentários ou perguntas na outra aula pelo chat e eu não tive oportunidade de ver, tá? Então, a questão da violação do registro da marca, tem que haver uma vigilância, primeiro, por parte do gestor da marca, constante no NPI, em relação à reprodução parcial ou total de eventuais pedidos de registro, né, que a marca, que terceiros possam requerer, que possam violar essa marca, né? Então, na história administrativa do NPI, é necessário ter essa vigilância, para que possa ser apresentado oposições ou nulidades dentro dos prazos, né, estipulados, né? E na esfera judicial também é possível a ação de nulidade de registro e de abstenção de uso da marca, e se envolver a concessão de registro, competência da Justiça Federal, né? No caso de risco de associação ou confusão com outras marcas no mercado, e prática de concorrência desleal ou parasitária, é possível também enviar notificações e ações com base em concorrência desleal, concorrência parasitária, e que pode ser feito na própria justiça civil, desde que não envolva a questão de se questionar algum registro eventualmente concedido para a NPI, né? Porque aí precisaria realmente ser na Justiça Federal, porque o NPI precisaria ser parte dessas ações. Nós temos também a questão de nomes de domínio de terceiros, tá? Que é uma coisa muito importante, e teve uma época que muitas empresas aí começaram a registrar domínios que eram marcas de terceiros para que pudessem negociar essas marcas com as empresas. Eu mesmo tive que negociar várias marcas com empresas. Negociar não, na verdade nós notificamos, marcamos reunião, justamente para tentar obter o domínio de uma marca indevidamente registrada por um terceiro, tá? E em muitos casos era realmente má fé no sentido de que essas pessoas, inclusive alguém me falou, né, de uma dessas pessoas que tivemos uma reunião, ele achava que era um negócio super lícito, ele tem um banco de nome de domínio que ele quer negociar, não importa se tem uma marca registrada no nome de domínio, tá? Então, houve muita questão de ações judiciais envolvendo marcas com nome de domínios. E também, o mais interessante mesmo é que se utilize as câmeras, né, de resolução de conflitos de nomes de domínio, que a própria OMP tem, tanto na questão de domínio internacional, como no domínio.br. A própria BPI também tem uma câmara de solução de disputas, que é muito utilizada pelas empresas que precisam resolver questões relativas a marcas versus nomes de domínio, e o próprio NIC.br, que tem o Sistema Administrativo de Conflitos, o SACI. E também tem a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, são os principais órgãos que lidam com essa questão de violação de nomes de domínio. Temos também, como matéria de defesa, como questão de ações de defesa para proteger a marca no mercado, a questão do risco de diluição que ela possa ter.
E o risco de diluição, geralmente, acontecem com marcas pioneiras, marcas que ficaram muito tempo com aquele produto sozinhas no mercado, muitos objetos de patentes, tá? Ou de algum produto inovador. E aí, nesse caso, depois de um certo tempo, essas marcas podem realmente se tornarem, dependendo do posicionamento no mercado e que é feito pela área de marketing, elas podem se tornarem, para o público em geral, uma forma genérica de você indicar aquele produto, tá? Então, quem sofreu muito com isso também, sofre e faz uma defesa constante, é a Procter & Gamble, que tem a marca Band-Aid, a marca Cotonetes, né? E a Johnson, né? Desculpa, eu confundi a empresa, é a Johnson & Johnson, tá? E a própria Xerox também, né? Que as pessoas costumam dizer, eu vou tirar uma Xerox, né? Então, quando o produto fica muito tempo no mercado, somente com uma marca, e aí quando entram outros concorrentes, há uma tendência do consumidor de confundir a marca com o nome do próprio produto, em função, inclusive, de como a empresa lida com essa gestão da marca e o seu posicionamento no mercado para o consumidor, né? Como que o consumidor vê a questão da marca, tá? Como eu já disse na outra aula, eu já fui gestora da marca Leica por muitos anos, tá? E houve intensas atividades de proteção da marca, tanto no mercado como no NPI. Justamente porque o fio elastano, que foi batizado com o nome Lycra, ele era objeto de patente, então ficou reinando no mercado esse produto por muito tempo, né? Antes de entrarem novos concorrentes. Então, mesmo entrando posteriormente novos concorrentes, o povo, as pessoas, de uma forma geral, e acho que até hoje, né, consideram, né, que tudo que estica pode ser Lycra, e nem tudo que estica é Lycra. Essa que é a verdade, tá? Então, houve várias oposições na NPI com relação à classificação de produtos, porque antes da adoção da classificação internacional, você tinha uma forma livre de descrever o produto que você tinha interesse em proteger. Hoje também ainda é possível, né? Mas as pessoas geralmente adotam o padrão da classificação e descrição de produtos da classificação internacional. Mas antes era muito comum as empresas, no pedido de registro, elas descreverem tudo. Então, era camisetas Lycra, biquínis de Lycra. Então, foi feito muitas ações no INPI no sentido de entrar com uma petição de oposição, tá? Foi a própria orientação da NPI, porque eu tive pessoalmente lá conversando com o diretor de marca, de como fazer nesse caso. A marca estava sendo diluída porque estava sendo incluída nas especificações de produtos e serviços, tá? Então, você entra com uma oposição, mas não uma oposição com relação à marca, mas sim para que seja retirado da descrição dos produtos a marca Lycra. E teve vários casos que o NPI fez isso e publicou que foi retirado da especificação do produto o termo Lycra por ser considerado uma marca registrada. Isso também, essa ação também, numa aula que eu dei, uma aluna comentou que ela é procuradora, né, da empresa titular da marca Alckmin, que também por muito tempo ficou no mercado, e também fizeram o mesmo tipo de ação, quando relacionado a produtos eletrônicos, na descrição dos produtos, a pessoa colocava a marca Alckmin, tá? Como descritiva de produto. E a vigilância no mercado também é importante, e muitas vezes você tem que enviar cartas explicativas ou até fazer uma vigilância em loco, tá? Uma diligência em loco. Porque, muitas vezes, o comércio em si, ou de uma forma geral, às vezes utiliza a marca de forma indevida, mas sem que saiba disso, tá? E principalmente no caso de Lycra, que houve várias diligências em lojas, principalmente aqui em São Paulo, tá? Na região da 25 de Março, na região do Brás, onde tem muitas confecções,
justamente para esclarecer que eles não poderiam colocar nas promoções a marca Lycra se não tivesse a etiqueta, tá? Tanto é que em 2000... Oi, boa noite. Quem está falando? Quer falar alguma coisa? Em 2002, houve uma campanha para reposicionamento da marca no mercado, tá? E é uma campanha que envolvia um cientista descobrindo uma etiqueta e a expressão de propaganda, os slogans relacionados era se tem essa etiqueta Lycra, só Lycra da DuPont, tá? Houve uma campanha justamente para valorizar a etiqueta e valorizar a imagem da marca no mercado, né? E depois de um certo tempo também, esse negócio foi, o negócio de têxtil da empresa DuPont, ele foi vendido para outra empresa chamada Envista, na época, e acho que talvez um dos motivos dessa campanha foi justamente para fortalecer melhor a marca, que por mais ações que você estivesse fazendo, ela estava bem diluída no mercado, né? E eu acredito que os titulares atuais, os procuradores, continuam fazendo esse trabalho de proteção da marca, né, junto ao mercado consumidor. A outra empresa também que sofreu muito com a diluição da marca foi a titular da marca Catupiry, que teve que fazer um intenso trabalho também junto ao mercado para que não se utilizasse, né, por exemplo, somente em pizza, né, qualquer requeijão cremoso, dizendo no cardápio, por exemplo, que aqui tem catupiry, né, ou frango com catupiry. Então, uma outra empresa também que teve que adotar várias medidas aí para tentar educar, né, essas empresas que utilizavam esse produto ou que utilizavam produto similar a não utilizar a marca Catupiry. Tivemos também o caso da maizena, né? E a questão do aproveitamento parasitário, tanto do trade dress da embalagem, como a imitação da marca, né? Para um outro tipo de produto. Por isso que seria um aproveitamento parasitário, por tratar-se de uma marca famosa, uma marca de alto renome, e parasitário porque não há uma concorrência direta, tratando-se de um produto para cabelos, mas houve sim uma concorrência, né, desleal no sentido do aproveitamento parasitário da fama da marca maizena também. Inclusive, houve uma ação judicial envolvendo essa questão da alteração da embalagem e da marca dessa empresa. Então, vamos falar rapidamente um pouco sobre a questão da marca do alto renome, que é uma das formas de proteger a marca contra a diluição. E estamos falando de marcas realmente que são bem posicionadas no mercado, que têm bastante anos de uso no mercado e conhecida pelo público graças a uma intensa campanha publicitária para posicionar a marca, tá? Então, para que se possa fazer um trabalho também para evitar a sua diluição em outras atividades, em outros anos de atividades que a marca não está registrada, a questão do alto renome seria uma coisa bem relevante, tá? E mesmo que não haja afinidade. Então, antigamente, antes da lei atual, já existia, né, esse tipo de proteção que através da marca notória, né? E nessa lei atual chama-se marca de alto renome, mas praticamente o procedimento mudou um pouco, mas o requerimento, a documentação para comprovar que a marca é de alto renome, é uma marca famosa, é o mesmo da época das marcas notórias, tá? Então, é uma exceção ao princípio da especialidade, porque em qualquer permite ao consumidor, depende do seu grau de instrução, que ela identifique esse produto, tá? Ou o serviço. Ela tem que ser reconhecida em todas as regiões do país e sem distinção de nível socioeconômico, desde a classe A até a classe E. É uma exigência da comprovação por parte do NPI.
Os 3 requisitos mais importantes, fundamentais para a comprovação, é o reconhecimento da marca por ampla parcela da população, como eu falei, de todas as classes, de A a E. Investimentos com publicidade e propaganda, qualidade, também provar a qualidade, a reputação e o prestígio do público brasileiro em relação à marca dos produtos e o grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário. Então, ele tem que... uma das questões mais delicadas é justamente isso, né? A marca não pode já estar diluída no mercado, porque senão, se tiver muitas marcas muito similares, né, pode haver problema, porque tem que dizer, tem que provar para a NPI ou demonstrar que a marca tem um alto grau de distintividade. Se não tiver, tem que fazer uma limpeza, tá? Nós já tivemos que fazer isso uma vez, com relação à marca Natura. Muitas marcas com nome Natura, no NPI, muitas sofreram caducidade, para você conseguir limpar a questão de expressões que poderiam abalar a distintividade, exclusividade do signo marcário em questão, né? Então, além é super importante, então, nesse caso, para você comprovar tudo isso, tá? A qualidade, reputação, o reconhecimento da marca, o perfil de fração do público, sobre a tradição da marca, uma pesquisa de mercado e uma pesquisa de imagem da marca. Aliás, isso é fundamental. Tanto na época do processo de marca notória, como agora com o alto renome, a pesquisa para comprovar a questão da posição da marca no mercado em relação ao público consumidor de uma forma geral é importantíssima. Ela é quase que um requisito sine qua non. Existem vários outros documentos que devem ser apresentados no NPI, mas a pesquisa para comprovar o quanto a marca é conhecida é fundamental para que o NPI possa analisar e reconhecer o alto renome. E tem outros, tem gasto com publicidade e propaganda, relação dos registros da marca no exterior, volume de vendas de produtos relacionados com a marca. E uma outra questão também que o INPI também pede na lista que ele tem, você dá o valor patrimonial da marca, tá? Que é uma coisa bem complicada que nós vamos estar vendo daqui a pouco. Inclusive, algumas empresas sequer se recusam, tá? Eu já tive caso de uma empresa simplesmente fala, não, o valor patrimonial da marca eu não vou informar, porque isso é um processo público e essa informação é sigilosa. Então, nesse caso, tivemos, inclusive, que dizer que o valor é inestimável. Mas como a marca era muito, muito conhecida e teve uma pesquisa de mercado, assim, que comprovou que mais de 80% da população brasileira conhecia a marca, então isso não foi fundamental. Tá? Professora, oi. Eu mandei uma pergunta no chat aqui, é uma dúvida que bateu aqui com relação ao critério da distintividade para a declaração de alto renome. No caso das marcas evocativas, esse critério ele pode apresentar algum empecilho, principalmente marcas evocativas que adquiriram distintividade por secondary meaning. Ainda assim, elas teriam um problema para a declaração de alto renome? Exatamente isso que eu vou falar agora aí, ó. Exatamente isso. Quem está falando? Tiago. Tiago. Então, Tiago, é justamente isso. Tem a questão de marcas que poderiam ser consideradas sem distintividade ou com um grau assim, muito diminutivo de distintividade e que você poderia utilizar a questão de secundário meaning. Foi o que aconteceu com a marca Natura, inclusive, tá? Até o exemplo. Oi? Até o exemplo que eu estava pensando mesmo da Natura. Exatamente. Eu acompanhei o processo lá do alto renome da marca Natura, tá? E uma das questões justamente como que vai fazer com uma marca que, se você entra na banco de dados do NPI, lá tem um monte... Em Natura a gente já deixou, porque em Natura não seria o caso, mas com a expressão Natura, que poderia estar diluindo essa questão e não corroborando para aumentar o grau de distintividade da marca. Então, na verdade, foi feito um trabalho realmente no sentido de pedir caducidade,
fazer uma relação de todas as marcas que tinham expressão Natura para analisar caso a caso, e inclusive pedir caducidade, tá? E você pode utilizar justamente o artigo 6, quiz da CUP, que é justamente que para determinar essa marca suscetível de proteção deverão ser levantadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca, tá? Então, isso é uma coisa que foi feito, né? A duração do uso, quanto tempo a marca foi utilizada, tá? E isso foi alegado no primeiro processo de auto-renome da marca Natura, apesar do INPI oficialmente não reconhecer a teoria de secundário meaning para os casos de marca aqui no Brasil, por considerar que isso não foi incorporado na nossa lei, tá? Existe um caso de secundário meaning da marca Gatshau, é uma marca alemã, e que tem uma decisão judicial. Então, foi reconhecido judicialmente a questão da aplicação do secundário meaning. Mas, no caso da marca Natura, ajudou, mas não foi a condição que o NPI considerou. A Cone, que é a nossa, que trabalhou bastante na Natura com a marca, quer acrescentar alguma coisa, querida? Ô Neide. Oi? Pode falar, Cone. Desculpa, pode falar. Eu ia fazer uma ponderação a respeito da importância da escolha do registro base, que vai fundamentar exatamente o pedido de auto-renome, né? Qual que é esse pedido base, esse registro base, nominativo, misto, mais antigo, atividade correlacionada, acho que era bom. Do caso do auto-renome da Natura, acho que todo mundo até conhece bem, acho que não tem muito o que acrescentar. Apenas que foi uma decisão estratégica, como comentei na aula inaugural, para quem não pôde escutar, a Natura, o primeiro pedido de auto-renome dela foi feito na meu trabalho, quando eu trabalhava na Natura. E foi naqueles processos de registro judicial de auto-renome. Foi uma leva que começou com o sapato da cota e várias empresas fizeram esse pedido. Mas, bem nesse momento, estava ocorrendo a abertura de capital, o IPO da Natura. E por uma decisão estratégica de não correr o risco de que qualquer decisão judicial viesse a afetar o valor das ações da abertura do capital da Natura, a Natura optou por desistir da ação judicial naquele momento, enquanto várias outras empresas, Goodyear, Pirelli, se não me engano, da cota, tinham entrado, a Natura também, em que pese todos os méritos judiciais, a gente optou por desistir para não correr o risco de que uma decisão eventualmente desfavorável judicial fosse levada ao conhecimento da imprensa e aí, com isso, tivesse uma desvalorização do valor das ações bem no momento da abertura do capital. Agora, eu acho que aquele outro ponto, aí a Neide pode ir, que eu mesmo estava cutucando aí como pergunta. E o Alan também tem uma perguntinha que estava no chat. Isso, Neide. Aliás, eu queria avisar para a galera que quem não quiser abrir o microfone, quiser fazer pergunta no chat, eu vou compilando e depois eu vou perguntando para a professora. E tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui da Márcia, que ela pergunta: que meios a senhora recomenda para a realização de pesquisa de mercado? Existe alguma entidade certificada? Márcia, é isso? Isso, Márcia. Tá. Então, Márcia, é o seguinte, na época, o que acontece? Na época que a marca, só para falar, então no caso, só para encerrar a questão da marca Natura, realmente havia um risco, até porque a marca é nominativa, né? A marca não é mista, é nominativa. E o ideal é realmente que se peça uma marca geralmente nominativa, que é a marca mãe, em função das alterações da identidade visual que uma marca pode ter no decorrer do tempo, tá? Com relação às pesquisas de mercado, é o seguinte, na década de 90, existiam poucas empresas que faziam essa pesquisa que o NPI
consideravam assim, porque teria que ser, o NPI considerava que teria que ser uma instituição com uma alta reputação em matéria de pesquisa de mercado, porque o NPI ele tinha o receio de que se você contratasse uma empresa de pesquisa particular, porque a maioria das empresas grandes tinham essas empresas de pesquisa, justamente para medir a marca ou outras questões estratégicas da empresa, dos negócios da empresa. Então, eles tinham receio de que poderia ter sido manipulado esse tipo de resultado de uma pesquisa particular de uma agência que a própria empresa já utiliza. Então, naquela época, na década de 90, era usado muito o Gallup e o Ibope, tá? Que era praticamente as duas instituições de pesquisa que o NPI aceitava com credibilidade para dar o resultado da posição da marca no mercado, tá? Só que hoje em dia isso mudou. Existem vários mecanismos de empresas que fazem pesquisas idôneas, tá? Assim, imparcial. Tem várias formas que pode ser feito isso, inclusive o Gustavo e o Rafael, que vão dar aula sobre marketing, podem falar melhor como é que funcionam essas pesquisas, tá? Através de algumas ferramentas muito confiáveis. E, então, hoje em dia, você pode utilizar uma empresa particular, desde que as ferramentas sejam, assim, suficientemente garantidas, né, na sua acuidade, né? Que elas tenham uma margem de erro muito pequena, tá? E a Datafolha também se especializou em fazer esse tipo de pesquisa atualmente, tá? Mas, como eu falei, o próprio Gustavo, que é o professor daqui também, ele é especializado em fazer pesquisas dessa forma, com ferramentas super modernas, e ele pode detalhar melhor como é que funciona esse tipo de pesquisa nas aulas de marketing, ok? Alan, tem mais alguma pergunta? Não, por enquanto não, pode prosseguir. Tá. Temos também aqui a questão da diluição sobre o trade dress do estabelecimento, tá? Nós não vamos entrar em detalhes do que protege ou não o trade dress, que vai ser falado sobre isso com relação à proteção de sinais não tradicionais na próxima aula, que é a aula da doutora Cone. Eu só estou citando esses dois casos de trade dress que eu vou mostrar aqui. Não, acho que é só esse mesmo. O outro já mostrei, que é da maizena. Justamente porque você pode, como forma de poder fazer uma defesa em relação, como comprovar a questão do trade dress. Para quem não conhece esse caso, todo mundo conhece o Outback. Então, o Outback tinha um padrão de lojas, tá? Antes de adentrar os shoppings, tá? E uma empresa, acho que, se não me engano, em Rio Claro ou Ribeirão Preto, não me recordo agora, ela criou uma outra marca, uma outra marca chamada Canguru, tá? Que é uma empresa australiana, né, Outback. E só que ela copiou todo o design, não dá para ver direito aqui, mas todo o design interno do estabelecimento do Outback, tá? E para que fosse feita essa comparação, inclusive até o cardápio, tá? E isso é concorrência desleal. Elas tiveram que alterar todo o trade dress do estabelecimento, e para isso foi feita uma análise de estudo de semiótica, tá? Que é muito importante também, muito interessante, tanto em casos de defesa da marca ou mesmo para ações contra terceiros, tá? A questão do estudo de semiótica. Alguma pergunta? Comentários? Vocês receberam esse material, vocês devem ter visto alguma referência bibliográfica que eu coloquei aqui sobre essa aula. Agora nós vamos entrar na outra aula. Nós vamos continuar falando ainda um pouco sobre a questão de proteção de ações de proteção de marca, tá? Só que dessa vez vamos falar um pouco sobre sham litigation. Deixa eu só tirar um pouquinho aqui. A questão do sham litigation, para mim, é uma das
são ações, para mim, que seriam as mais complexas e as mais fortes e, vamos dizer assim, agressivas em matéria de violação de marcas de terceiros. Podem ter violação de marcas, também pode haver a questão do próprio prejudicar o próprio negócio da empresa, tá? Porque são várias ações articuladas que podem envolver várias ações judiciais, notificações e trabalho em distribuidores, clientes. Sabe o famoso fake news? Fake news sobre isso. Eu vou explicar para vocês. Eu quero saber se vocês têm alguma ideia do que seria um sham litigation, que vem da expressão americana, que é litigância de má-fé. Se alguém de vocês já se depararam com alguma questão envolvendo sham litigation. Agora eu vou começar a perguntar, porque já que ninguém fala, ninguém teve nenhuma experiência. A troca de experiência é uma coisa muito importante, tá? Ninguém. Tudo bem. Vamos, então, ver o que é o sham litigation. O sham litigation está diretamente envolvido com o direito da concorrência, tá? Que a gente vai falar muito agora, tanto nas ações de sham litigation, como também depois sobre fusões e aquisições de empresa. E uma coisa que eu noto é que a questão dos profissionais, os profissionais da área de PI, eles não exploram tanto a área de direito da concorrência como poderia ser explorado, que é uma área muito interessante, está sempre muito ligado com questões relacionadas à propriedade intelectual, tá? Nós vamos estar vendo isso. Bom, então, o sham litigation, a litigância de má-fé, envolve abuso de direito de petição e abuso de direito de ação, tá? Então, ele é exercido com a única finalidade de prejudicar a livre concorrência e não em relação ao legítimo interesse do autor em obter êxito nessas ações e fazer respeitar a sua propriedade intelectual. Essa prática tem só o real objetivo de dificultar ou impedir a atuação de potenciais concorrentes, a ponto de gerar prejuízo da concorrência e ao consumidor também. Então, às vezes não é fácil você identificar a questão da prática de sham litigation, porque existe o livre exercício do direito de ação, de acordo com a nossa Constituição, tá? Mas existe o abuso do direito de ação. Essa que é a grande diferença, tá? O sham litigation vem de uma expressão americana, inclusive a própria Suprema Corte Americana, ela começou a utilizar 2 requisitos para você poder identificar a questão de sham litigation, quando não é realmente um exercício regular do direito de ação. Isso tem sido adotado pela nossa doutrina também, inclusive pelo CAD. Tá? Então, os requisitos objetivos seria o descabimento do processo, são ações infundadas, tá? E que muitas vezes você consegue induzir um juiz a erro. Porque nem muitos juízes, tirando algumas varas especializadas que tem em São Paulo e tem no Rio de Janeiro, em outros estados não tem vara especializada em propriedade intelectual. Então, muitas vezes, os juízes eles podem ser induzidos a erro com relação àqueles supostos direitos que a empresa está utilizando na ação como autora em detrimento de um concorrente, tá? Tem também o requisito subjetivo, que o intuito da outra parte é de agir estrategicamente contra a concorrência, ou um concorrente. Então, a questão do direito do sham litigation, ele é analisado pela ótica do direito da concorrência, que é a Lei de Defesa da Concorrência, número 12, eu acho que tem algum número errado aqui, é as 529, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e também dispõe sobre a prevenção da repressão às infrações contra a ordem econômica e a de competência do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, uma autarquia federal vinculada ao Ministério
da Justiça. Então, existe uma diferença conceitual e prática em relação ao que é uma concorrência desleal e a questão do direito da concorrência, tá? É onde existe a questão os casos que são vistos nos dois ou encaixados nos dois são totalmente diferentes. No caso da concorrência desleal, ele é um instituto jurídico que envolve lide privada entre empresas, tá? De acordo com a Lei 9279 de 96, a Lei de Propriedade Industrial. E o artigo 195 da lei, ele inclui o rol do que pode ser definido como crime de concorrência desleal, tá? Inclusive, entre elas, o emprego de meios fraudulentos para desvios de clientela de outrem, tá? Por outro lado, o direito da concorrência ele está justamente disciplinado pela Lei de Defesa da Concorrência. Ele disciplina as relações de mercado de forma difusa, atos e condutas dos atores para garantir a livre concorrência de mercado. Então, visa, tá? Então, na verdade, visa promover um resultado de bem-estar econômico e social dos consumidores e da coletividade. Então, seria uma forma das empresas poderem ter um mercado e atuar com a livre concorrência, conforme é previsto, inclusive no artigo 170 da nossa Constituição, em relação à livre concorrência de mercado, tá? Nós vamos ver, então, agora aqui. O direito da concorrência, a lei que define o artigo 36, ela determina, ela descreve qual seria a infração de ordem econômica dos agentes, né? Mesmo que esses atos não tenham sido alcançados. Então, o que ocorre? Desde que eles tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não tenham sido alcançados, tá? Aqui, são várias situações em que envolve a infração à ordem econômica, desde formação de cartel, em que empresas se juntam para poder aumentar preços, dominar mercados, mas envolve muita questão de propriedade intelectual. Por exemplo, limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa, exercer de forma abusiva a posição dominante, impedir o acesso de concorrente a fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos, tecnologia e canais de distribuição, assabancar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia, exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca. A lei até ficou meio redundante quando fala direitos de propriedade industrial e marca em separado, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Oi? Deixa eu fazer uma pergunta só em relação... boa tarde. Boa tarde. Então, aqui aos incisos, quando a gente fala exercer de forma abusiva posição dominante, eu entendo que talvez a questão do preço, ele aumentar muito o preço da mercadoria dele, aí juntando já com o inciso 19, que fala que é exercer abusivamente, então, se ele aumentar muito o preço pelo fato dele ter uma patente, por exemplo, ele está abusando, né, do direito que ele tem, porque ele tem um direito de exclusividade de uso, de exploração, mas, ao mesmo tempo, ele está muito acima de outras pessoas no mercado que têm um produto similar. Seria isso? E você tem outros exemplos, além disso? Se o meu exemplo estiver correto, é claro. E teria outros exemplos, além disso, do que seria uma forma abusiva da posição dominante dele? Olha, existem várias questões que envolvem a posição dominante, mas tem que atingir o mercado, um determinado segmento do mercado, não pode ser entre particulares, tá? Eu vou dar um exemplo agora específico, que eu achei um exemplo que eu acho que é muito interessante, que ele tem todo um histórico, para vocês terem uma noção. Mas existem muitos exemplos, tá? A questão, por exemplo, de aumentar preço de produto, que envolve cartel, envolve o cartel, envolve um conluio entre várias empresas do mesmo segmento que resolvem que aquele determinado produto no mercado tem que ter um valor elevado. Então, todas cobram mais ou menos o mesmo valor. Então, isso não necessariamente envolve propriedade intelectual,
tá? É um outro tipo de infração à ordem econômica. E existe muita questão de cartel, tá? Existe muita questão de cartel com relação ao CAD. Acontece que impedir a exploração de direitos de propriedade intelectual industrial e tecnologia e explorar abusivamente esses direitos envolve a questão do sham litigation, como eu falei, que eu vou dar um exemplo agora de sham litigation, que foi o abuso do direito de petição, e que envolve marca. Isso ocorre muito também com patentes, tá? E, inclusive, eu tenho um artigo, eu coloco aqui no finzinho na bibliografia, eu tenho um artigo na revista número 143 da BPI, que fala sobre patentes essenciais e condutas anticompetitivas de direito, tá? Então, pode envolver patentes, eu já tive casos, inclusive, em que eu tive que lidar com esse tipo de situação, porque envolvia a violação de patente, quer dizer, uma suposta violação de patente, tá? Que levou a empresa a entrar com uma ação contra o meu cliente. Só que, na verdade, o que acontece? Mesmo que seja uma violação de patente, esse caso também poderia se enquadrar em sham litigation, tá? Que é uma violação de patente, o que acontece? O que vai atingir é o teu produto no mercado. É o teu produto que supostamente estaria violando uma patente, tá? Nesse caso que eu atuei, na verdade, não foi. Eles perderam as ações, mas envolveu toda uma questão de ações articuladas da empresa, de ir nos fornecedores. Você vai comprar esse produto aqui é imitação do outro. Esse produto aqui da empresa é imitação do outro, entende? E as empresas, e você denigre a marca, o investimento que você fez para lançar um produto, para lançar uma marca, mesmo envolvendo a questão de patentes, tá? E essa empresa, ela fez ações articuladas com várias outras empresas e caberia, inclusive, uma representação para o CAD, mas que por alguns motivos a empresa preferiu não fazer, preferiu só discutir no judiciário, e a empresa autora perdeu porque houve realmente uma má-fé. Porque envolveu, inclusive, a questão de patentes que não teriam validades para aquele produto, tá? Mas, no caso de marcas, existe também muito disso, e eu vou dar esse exemplo agora, Cláudia, que é um exemplo que eu acho que vai valer a pena para vocês entenderem bem o contexto do que eu estou falando. O que isso tem a ver com litigation e como que vai atingir um segmento específico de mercado que vai caracterizar infração à ordem econômica e é competência do CAD poder, porque não está afetando só uma empresa, não é briga entre particulares de uma empresa e outra. Eles querem realmente tirar todos os concorrentes do mercado com base em direito de propriedade intelectual. É o abuso do direito de propriedade intelectual. Tá? Entendi. Obrigada. Nada. Então, por exemplo, esse caso foi um caso que é as representantes que entraram com a representação no CAD foi a editora Nova Atenas e a Ponto de Arte Editora contra a Ediouro Publicações. A Ediouro Publicações é a empresa que tem a marca Coquetel, Passatempo, é dentro desse segmento, tá? De mercado. Então, aqui está uma pequena ementa do processo administrativo, infrações contra a ordem econômica, supostas condutas de sham litigation, abuso de posição dominante, dificultar acesso de concorrentes aos meios de distribuição, mercado de editoração de revistas de passatempo. Então, o que aconteceu? A Ediouro, ela adotou práticas com o objetivo de impedir a constituição e desenvolvimento de outras empresas no mercado, ajuizando ações cautelares e ordinárias contra editoras concorrentes com fundamento discutíveis, tá? No curso dessas ações, o que ela fazia? Ela fazia uma proposta de compensação financeira às concorrentes para acabar com o processo e mantê-las fora do mercado, tipo acordos. Você deixa de utilizar essas expressões, porque tudo isso aqui são propriedade industrial, marcas minhas, e me paga e encerramos o assunto. O que aconteceu? Além disso,
A empresa também, ela tentou intimidar os concorrentes, alegando estarem desrespeitando, então, todos os direitos de propriedade intelectual deles, por meio de envio de 16 notificações extrajudiciais entre 99 e 2009, tá? A investigação apontou, no entanto, que os direitos de propriedade intelectual não haviam sido concedidos ou teriam sido arquivados pela NPI. Então, já houve aí litigância de má-fé no direito de ação, tá? A empresa também tentou impedir acesso de concorrentes a meios de distribuição, utilizando a sua posição dominante. E também, então, dessa forma, o CAD entendeu que as condutas tiveram impacto no mercado nacional de revistas e passatempos, em que a Ediouro tinha uma participação relevante no mercado, tá? Limitando ou impedindo o acesso de novas empresas ou criando dificuldades para as empresas que já estavam lá. O Ministério Público Federal recomendou a condenação da Ediouro por infração à ordem econômica. Eu vou ainda falar mais um pouco sobre esse caso, mas se vocês tiverem a oportunidade de analisar esse caso no CAD, vocês vão verificar que o CAD, ele analisou todas as ações que essa empresa entrou contra terceiros. Não foi somente essas duas que representaram. Essas que solicitaram a instalação de processo administrativo perante o CAD, a Editora Nova Atenas e a Ponto da Arte, eles juntaram todo um demonstrativo de histórico de como a Ediouro entrou indiscriminadamente com ações para todos os lados, para todo mundo dentro desse comércio editorial, não foram só com elas, então não é só delas. Então existem, assim, mais de uma dezena de ações que o CAD analisou ponto por ponto para chegar à conclusão realmente de que a empresa cometeu uma infração de ordem econômica com abuso do direito de propriedade industrial, especificamente marcas, tá? Também alegou patentes dos conteúdos das palavras cruzadas lá e tudo mais, e direitos autorais, mas principalmente com relação às marcas. Eu vou mostrar as marcas também. Então, o que foi feito? Foi feito o que o CAD costuma fazer, um acordo, tá? Que é um termo de compromisso de cessação de prática. Então, houve uma contribuição pecuniária que a empresa teria que ter... Isso aí foi em 2016. Neide, desculpe... Oi? Tá me ouvindo? Desculpe interromper a aula um segundo, só para eu passar um informe aqui para o pessoal, porque eu estou fazendo a chamada. E assim, tem um aluno que colocou o nome de Província Marcas. Eu gostaria de pedir para ele se identificar no privado para mim, porque eu preciso fazer a chamada dos alunos presentes. E fazer um pedido para os alunos que todo mundo que for entrar, né, conforme for entrando nas próximas aulas, coloque o nome e sobrenome para facilitar na hora de fazer a chamada, tá? Desculpa por interromper a aula. Bom, obrigado, gente. Então, foi caracterizado realmente que essa empresa abusou dos direitos de propriedade industrial para tentar eliminar os concorrentes do mercado e, em resumo, ficar só as revistas Coquetel e Passatempo da Ediouro e não ter mais nenhuma, tá? Então, houve um termo de compromisso de cessação da prática. A empresa teve que pagar o que eles chamam de contribuição pecuniária, que tem que se recolher no Fundo de Defesa do Direito Difusos, tá? Geralmente, todas as multas ou acordos que o CAD faz, a empresa tem que recolher um tipo de contribuição para esse Fundo de Defesa de Direitos Difusos. No valor de quase R$1.700.000 em 8 prestações mensais. Também, nesse termo de compromisso de cessação, a empresa teve que se obrigar a cessar a prática das condutas investigadas, né, que de forma irretratável e irrevogável. Não obstante, é um termo muito detalhado de tudo que a empresa teria que fazer para cessar e não ser condenada pelo CAD. Os acordos de não concorrência, ela teria que abster-se de celebrar com qualquer dos concorrentes acordos judiciais ou extrajudiciais para encerrar possíveis litígios sobre violação de direitos de propriedade intelectual da Ediouro, em que consta em cláusula de não concorrência, tá?
e vedando de forma... O que ela fazia? De forma genérica, ela vedava a publicação de revistas de passatempo por parte dos seus concorrentes, com ou sem pagamento de algum tipo de indenização nessas ações. E, além do mais, de forma a prevenir a celebração de acordos, tá? Contendo cláusulas de não concorrência, o CAD ainda instruiu que esses acordos, para encerrar essas ações, eles deveriam conter algumas questões, tá? Tem que tratar exclusivamente da composição para encerramento do litígio, sendo vedada a inclusão como condição ou parte do acordo de quaisquer outros ajustes comerciais, especialmente quando impõem pagamento a ser feito pela lei de ouro em favor da concorrente. Restringir a vedação da aquelas em violação de propriedade intelectual da lei de ouro. Ele não poderia restringir. Não, poderia restringir somente o que fosse da propriedade intelectual deles mesmos, não de qualquer expressão que emite, né? Conter uma ressalva expressa de que o acordo não importa em proibição à publicação de revistas de passatempo que não infringam a propriedade intelectual da lei de ouro, que é o que eles estavam fazendo. E ainda sobre o abuso de petição, abster-se de buscar, obstar ou questionar, mediante notificações judiciais, tá? O pedido de registro ou expressões de palavras ou expressão prevista no anexo 1 desse TCC. O compromisso assumido nessa cláusula também restringe o aspecto estritamente nominativo das marcas da lei de ouro e relacionados no anexo 1, alcançando, portanto, somente as palavras e expressões ali indicadas de forma expressa. E também, ela não poderia, a lei de ouro, ela iria renunciar em caráter irrevogável a qualquer direito de exigir exclusividade, tá, da utilização dessas expressões. O anexo 1 é esse. Essas são as expressões. Isso aqui também é uma informação do CAD, tá? Lista que justamente foi anexo do TCC, lista de palavras e expressões que em conjunto ou separados não são de uso exclusivo, registradas como marcas ao constante no pedido de registro da lei de ouro, tá? Então, são esse tipo de palavras que as outras empresas concorrentes utilizavam e que ela entrou com várias ações e notificações alegando propriedade intelectual dela. Bom, acho que dá para vocês terem uma ideia da questão da prática de sham litigation, né? Que envolve ações indiscriminadas sem fundamento legal, ações judiciais ou notificações, e além de outras ações, inclusive nesse caso aí, tentando obstar o canal de distribuição de produtos dos concorrentes, e outras ações que envolvam a prática com base em suposto direito de propriedade industrial, ou principalmente na questão marcas, que foi nesse caso aqui. Alguém tem alguma dúvida? Ô, Neide, tem uma dúvida que estava um pouco mais acima aqui. Eu não sei se você chegou a trocar o assunto, mas era uma dúvida que estava perguntando, era a Fabiola Migueletti estava perguntando. Em caso de patente, a slip patent seria um bom exemplo de sham litigation? Espera um pouquinho que eu tenho que aumentar o som, porque eu acho que eu estou ouvindo você baixo. Deixa eu falar um pouquinho mais perto do microfone. Pronto, agora sim. Desculpa. A Fabiola Migueletti perguntou, em caso de patente, a sleeping patent seria um bom exemplo de sham litigation? Fabiola, o que ela quer dizer com sleeping patent? Que eu não sei dizer. Por favor. Boa noite. Boa noite. Não, o termo sleeping patents foi utilizado por um conselheiro do CAD num processo em que ele verificou que havia uma proliferação de registros de patentes unicamente e exclusivamente para impedir a entrada de outros players no mercado.
Então, assim, a empresa não tinha interesse em usar a patente, mas ela registrava a patente como uma forma de impedir outro player de entrar no mercado e explorar aquele produto. Ah, tá. Na verdade, eu conheço isso como patent tickets, tá? Tá. Eu esqueci o nome do conselheiro agora. Não é um processo novo, mas foi o termo que ele utilizou no voto dele. Ah, tá. Então, esse termo, para mim, acho que sleeping é de dormir, né? Patentes, por exemplo, que dormem, né? E Exatamente. na doutrina, é isso? Ficam Isso dormindo? mesmo. É. Isso. Na verdade, é a mesma coisa que patent tickets, também que a doutrina usa muito. E, inclusive, na minha dissertação de mestrado, eu falei muito sobre patent tickets. E esses tickets aí, no sentido de moita, de você deixar em moita várias ramificações de patentes que, na verdade, principalmente na área de produtos químicos, farmacêuticos e químicos, que é difícil, às vezes, você saber se realmente aonde... E também na parte de produtos eletrônicos. Você saber se realmente, na verdade, é uma patente que sobrepõe a outra, formando-se uma família de patentes, tá? Para que aquela empresa continue dominando o mercado e nunca consiga... E sempre tem alguma patente que está em vigor. E você pode questionar a validade dessa patente realmente, tá? Isso é uma conduta anticompetitiva, Fabíola, mas não caracteriza a show litigation. O show litigation é justamente a questão só a não ser que a empresa utilize essas ações com a prática de show litigation. As ações não, desculpe. Que ela utilize essas patentes na prática de show litigation, tá? Foi o que aconteceu com o caso o caso famoso da Eli Lilly, né? Que utilizou também várias ações aí articuladas contra a NPI, a Anvisa, em relação a um produto farmacêutico que ia cair em domínio público. Eu tenho esse assunto num artigo que eu fiz na revista da BPI 143, Patentes Essenciais e Condutas Anticompetitivas, tá? Então, se ela utilizar realmente esse direito, esse suposto direito de patentes, essa família de patentes, para começar a inibir o mercado, aí sim pode ser caracterizado uma prática de show litigation, tá? Eu respondi a tua pergunta? Espero que sim. Sim, totalmente, Neide. Obrigada. Não conhecia o termo sleeping, agora mudaram o nome. Sleeping patents, tá? Mais moderno. Até 2017 era patent tickets. E eu falo de outros tipos de patentes também nesse artigo, tá? Bom, gente, alguma pergunta mais? Posso estimular o debate aqui? Pode, claro. Sobre essa questão, para a gente pensar no direito da concorrência, né, no antitruste aí que você domina tão bem, também no campo do direito marcário, né? Eu tenho uma visão de que visual de uma embalagem, né, o trade dress de uma embalagem, de um produto, ele não tem nenhum impedimento legal para ser registrado no Brasil, porque é uma marca visualmente, é um sinal visualmente perceptível, mas a gente não tem ainda uma regulamentação por parte do INPI. A gente não tem, o INPI ainda não colocou lá uma caixinha, né, para esse tipo de marca. Tudo bem, vou falar disso um pouco lá na frente. Mas o que acontece? Mesmo assim, as empresas, muitas empresas, né, e muitos profissionais também de propriedade intelectual orientam seus clientes a registrarem a embalagem do produto, né? Então, vamos supor aqui, não sei se estão me vendo, né? Como se fosse isso aqui, né? Então, registra isso aqui, vamos supor que isso aqui fosse a embalagem de um produto, né? Ou aqui, esse trade dress desse DVD. E aí, com base nesse pedido de registro, que eu particularmente chamo de anômalo, sai promovendo ações judiciais.
de concorrência desleal, trade dress, né? Mistura tudo, né? Violação de marca. E seria, aí eu vou estimular o debate, seria o caso da gente pensar se esse registro é um registro anômalo ainda, porque não tem uma regulamentação do NPI. Gente, eu estou debatendo aqui, tá? Seria o caso da gente pensar que isso poderia ser uma prática de concorrência desleal do ponto de vista de antitrust, aí, não de 195? Cone, você está falando no caso da utilização de trade dress, mas a empresa, desculpa, entraria com medidas, é isso? Contra terceiros? Eu acho que eu não peguei direito. Ela registra, ela pega acho que todo mundo tem, né, os exemplos, ela pega, isso aqui é um trade dress, tá? Isso aqui é um trade dress de um DVD, da Multilaser, por exemplo. Ela pega e registra como marca mista ou figurativa, né? Mas na maioria das vezes é como marca mista, né? Mas, na verdade, o que ela está buscando é o trade dress, porque é todo um conjunto, não é só a marca Multilaser. E depois ela promove ações. E eu tenho a visão de que esse registro é um registro anômalo, porque eu não tenho ainda regulamentação por parte do NPI para registrar como marca mista ou como nenhuma outra forma o trade dress. Eu tenho a proteção lá no campo da concorrência desleal, o STF já falou, tal, e todo mundo. Mas eu não tenho uma regulamentação do INPI, isso no Brasil. Isso poderia ser considerado um ato anticompetitivo? E sair promovendo ações com base num registro anômalo? Então, realmente, o que vai caracterizar o âmbito do direito da concorrência é se essa empresa que registrou esse trade dress, essa marca com trade dress, realmente está utilizando desse suposto direito aí. A marca está protegida, mas acho que o trade dress não, é isso que você quis dizer, né? A marca que consta na composição, né? Ela pode estar, se ela estiver utilizando isso, esse suposto direito, que ela não teria, porque não tem proteção ainda, contra várias empresas, eu acho que isso aí vai requerer um parecer. Um parecer aqueles elementos são protegidos? Essa empresa está sofrendo por base em concorrência desleal das outras empresas que estão imitando essa embalagem? Se não for isso, se não estiverem imitando, e se forem muitas empresas envolvidas, e houver outros agravantes, porque não é só isso, tem que ter outros agravantes, tem que ser visto na lei de direito da concorrência, como é o caso da Edioro, que eles, de alguma forma, estava fazendo são ações articuladas para impedir o canal de distribuição do produto das outras empresas no mercado. Então, tem todos uns requisitos para que possa impedir os concorrentes de atuar no mercado. Então, o caso tem que ser analisado muito assim, com detalhes, porque isso pode ser simplesmente com base em concorrência desleal, e se a empresa não provar isso, ela vai simplesmente ser condenada por litigância de má-fé. Mas não sei se os elementos caracterizam. Outra proposição, se a gente poderia ver isso como antitrust. E como usar o antitrust? Duas proposições. Primeiro, a própria empresa que está sofrendo com o Sham Litigation, por exemplo, ela pode recorrer ao CAD ou ela deve buscar uma associação. Isso é uma entidade, uma associação de classe, né? Que deve representar ela junto ao CAD. E segundo ponto, existem nomes que acabam se tornando tendência de um mercado, né? Acabam se tornando tendência de um mercado. Então, por exemplo, é muito comum no mercado de maquiagens, né? E esmaltes e batom, você colocar um nome de comidas. Então, batom chocolate, porque ele tem ganache, né? Que é ganache, chocolate. Batom brigadeiro.
coloca-se nomes de comida. Às vezes é uma tendência de colocar porque expressa a cor do batom. E o sujeito vai lá, teoricamente é registrado, porque o que tem a ver batom com ganache, né? O que tem a ver batom com melado, com rapadura, né? Com aquela cor meio verdinha da rapadura. Não tem nada a ver, teoricamente é distintivo, registra. Mas ele acaba registrando vários nomes desse sentido, nomes de comida para batom, para esmalte, etc. e tal, quando na verdade é uma tendência e quase designativo da cor do produto. Isso também poderia ser considerado um antitruste aí, uma situação assim? Não, eu acredito que isso daí é só questão de nulidade do registro por falta de distintividade, se for o caso, né, com base no inciso 6º do artigo 124, perante o INPI. Ação de nulidade do registro. Não envolve toda uma coletividade, todo um segmento de mercado. A questão do CAD é um pouquinho mais ampla. Não, Neide, ele tem distintividade, porque o que tem a ver batom com ganache ou com rapadura? Nenhuma. Ele vai conseguir o registro. Tem uma coletividade que esses registros acabam impedindo a entrada de outros no mercado, não acabam? Outros não podem usar. Não, porque a empresa tem a opção de utilizar outra marca. Isso não abrange todo um segmento de mercado. Chocolate, beterraba. Então, eu acho que isso, na minha opinião sincera... Batida de coco para esmalte, por exemplo. Na minha opinião sincera, isso pode ser abuso do direito de marca. E isso aí deve ser analisado na justiça comum, ou com base em concorrência desleal, e tentar, se for o caso, nulidade perante a nulidade de restrição de uso na Justiça Federal. Eu acho que não é o caso. A primeira pergunta que você fez com relação a quem pode representar no CAD, nesse caso da Ediouro, são 2 editoras que representaram, mas elas estão representando, mas elas estão relataram todos os fatos, apresentaram todas as ações que a Ediouro entrou, foram com várias empresas, então pode ser uma ou outra empresa, mesmo particular, mas o que acontece? A representação está indicando que as ações que aquela empresa está tomando para dominar mercado, é questão de dominar mercado, é isso que tem que provar. No caso, por exemplo, de associação, quando entrou os genéricos no Brasil, medicamentos genéricos, foi aprovada a lei de genéricos em 99, as indústrias farmacêuticas elas simplesmente se reuniram para tentar, a todo custo, impedir a entrada de genérico no Brasil. Tá? Foram feitas várias ações, que levou também uma representação no CAD. Mas quem entrou com a representação foi a Associação Brasileira de Genéricos, de Empresas de Genéricos, porque ela estava representando toda uma coletividade que ia ser prejudicado dentro do mercado e ia refletir no consumidor, com o monopólio de mercado por parte das farmacêuticas. É mais ou menos isso. Ok, Cone? Deixa eu ver, tem mais algum comentário, Alan? Vamos ver, agora eu estou vendo os comentários também. Em relação à proteção do trade dress na NPI, a empresa que eu trabalho hoje é uma prática comum. Sempre que a gente tem um lançamento de um produto, a gente costuma proteger a embalagem, principalmente com o intuito de evitar que concorrentes venham a utilizar essas embalagens. A gente tem um caso muito comum de um produto nosso que ele é conhecido por vender mais do que Coca-Cola no Nordeste, é um produto popular e os concorrentes eles tendem a copiar tanto o nome, a marca em si, quanto a embalagem, e a gente passou a adotar essas medidas para, primeiro, dar visibilidade para os outros players do mercado, que nós já adotamos esse trade dress, e também para que a gente consiga assegurar a anterioridade em relação ao uso desse trade dress, uma vez que ele evolui muito com o passar do tempo. O nosso pedido de registro do trade dress foi aceito pelo INPI como marca. É claro, a gente manteve os elementos visuais da embalagem, né? A gente tirou os dizeres legais, informações do produto em si, mantivemos apenas os elementos visuais. E eu vejo como uma forma de assegurar, principalmente quando eu tenho produtos que são
muito visados pelos players, pelos concorrentes, eu vejo como uma forma de assegurar que não vão copiar minha embalagem. Eu também acho, Bianca. Alguém perguntou se eu estou falando do São Geraldo. Não, nem sei o que é São Geraldo. Bianca, o que a empresa está fazendo, eu acho que muitas empresas têm feito isso, porque tem muita violação de trade dress de uma forma geral. É uma estratégia que a gente passou a adotar e tem funcionado bem. Pode não ser a forma mais correta, uma vez que o NPI não reconhece como marca em si o trade dress, pode até ser, mas diante dos recursos que nos são passados para proteger a embalagem, porque acontecia muito de eu ter... Ele é muito forte no Nordeste, aí eu tinha uma empresa do Paraná que sabia que esse é o meu produto mais vendido no Nordeste, ele ia lá, uma empresa do Paraná, fazia um produto semelhante, o mesmo preço, um produto super popular, com uma embalagem praticamente a cópia, igualzinho, os elementos visuais. A gente contratou o parecerista para fazer a comparação das embalagens, era uma cópia idêntica. E ele falava, mas vocês têm forte atuação no Nordeste, eu sou aqui do Paraná, eu nem conhecia. Então, sempre eles usavam esse tipo de argumento. Então, essa foi uma forma que a gente viu de se posicionar perante os concorrentes, e tem dado muito certo. Com certeza. Mas, de qualquer forma, também, mesmo que não tenha sido registrado o trade dress e houve violação, usar o artigo 195, inciso 3, lá da LPI, que é desvio... como é que é? Uso desvio fraudulento de clientela, aquela coisa toda, tá? Uma forma que você era pode... o que a gente costumava fazer, mas a gente via alguns gaps de processo que eram um pouco mais difíceis de comprovar. Então, o registro, a publicidade do trade dress acabou sendo mais efetivo no nosso caso. Eu acho que é um assunto muito interessante que você pode conversar também muito, né, na aula da professora Cone, né, Cone? Porque ela vai falar muito sobre a questão de marcas não tradicionais, né? Então, significa marcas que não têm uma proteção formal. Vai ter muito assunto lá, Cone, na tua aula. Com certeza, na próxima aula. Tô vendo. Eu só cutuquei se isso poderia ser aplicado lá no antitruste, mas depois a gente conversa disso como estratégia, apesar de um posicionamento doutrinário meio que eu tenho. Mas vamos lá no antitruste. Tá bom. Bom, então vamos lá. Pergunta, queria só rapidinho. Quando a gente tem o trade dress, se você deposita uma marca e reivindica as cores dela, isso ajuda você a proteger no trade dress, a defender melhor a proteção? Com certeza que sim. Todo. Porque o que mais imitam são as cores da embalagem. Você viu no caso da maisena lisena ali? Podia colocar qualquer cor. Até ia passar despercebido a lisena, porque não era no ramo de atividade de alimentos. Mas ele colocou o amarelo, que caracterizou justamente a má-fé da empresa. Né? É justamente para fazer a conexão de um com o outro. Né? Exatamente. Então, essa questão de proteger as cores, eu ainda acho que hoje em dia é muito importante. É claro, você tem sempre a marca, o registro mãe, que é a marca nominativa, e vai protegendo as cores das embalagens conforme vai sendo alteradas as embalagens de produtos ou produtos novos. Eu acho super válido. Tá? Podemos continuar? Alguma pergunta? O que é São Geraldo? Também não sei, hein? Perfeito, perfeito. É um refrigerante de caju, que eu sou de Fortaleza. Maravilhoso. É? Então, tá bom. Bom, gente, é o seguinte, ó. Vamos lá. Deixa eu ver, cadê a aula? Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Vamos falar um pouco agora sobre o valor da marca como ativo patrimonial. Você já deve ter ouvido falar que a questão por exemplo, da marca Que Bom, tá? Quando houve a venda da marca da Philip Morris para a Unilever, foi de 930 milhões de dólares. Isso foi em 97, tá? E aí foi estimado que só o valor da marca era 500 milhões de dólares. Então é bem complicado, tá? Porque aqui até a pessoa lá comenta, né, da Que Bom, ó.
Se um dos picolés mais famosos da empresa fosse comercializado sem embalagem da Kibon, certamente a venda do sorvete cairia no mínimo pela metade. Então, para vocês verem o valor do poder econômico que a marca tem e quanto que ela pode ser avaliada, isso é muito importante, tá? Então, o que acontece? As marcas contemporâneas do século XXI é um ativo intangível que deve ser analisado sempre no enfoque jurídico, econômico-financeiro, enquanto ativo gerador de valor como capital essencial da marca. Marcas famosas como Coca-Cola, Microsoft, Nike, Apple, eles agregam muito mais valor pelo que representam no mercado do que pela somatória de todos os ativos fixos da empresa, como todo mundo sabe, tá? Então, e também o seu valor está relacionado com o retorno de mercado, as vantagens competitivas, o reconhecimento e o prestígio que a marca tem para o consumidor. Então, a marca, quando ela é bem gerenciada, ela é atrativa para os investidores no momento da compra. Mas a questão maior, como que você vai avaliar o valor de uma marca, se você quiser vender? Ou se você quiser comprar para saber se quem está vendendo está usando o valor justo. É complexo essa questão de valor de uma marca, tá? Essa mensuração do valor patrimonial da marca, ela é complexa e exige análise, inclusive, de uma série de dados objetivos, desde as normas contábeis, tá? Que essa parte é complexa de normas contábeis, andei lendo muito sobre isso, tá? E de elementos para valorização no mercado. E, além de tudo, ela tem um alto grau de subjetividade, porque está relacionado aos atributos e valores intrínsecos, à percepção do mercado e qualidade dos produtos, que também pode gerar a fidelidade do consumidor. Porque o consumidor é tudo para uma marca ser valiosa, né? Ser líder de mercado, né? Então, essa questão também, quando a gente estava vendo na questão do autorrenome, a questão de como a marca é percebida no mercado é muito importante também para você mensurar o valor patrimonial dela. Mas eu vou adiantar para vocês que não existe uma fórmula. O ideal realmente é que se contrate uma empresa especializada, tá? Tipo, a Interbrands é uma empresa aí que avalia aquelas marcas mundiais enormes, não precisa ser uma Interbrands. Mas pode ser qualquer outra empresa que seja especializada em avaliação de marca, tá? Porque envolve questões tanto contábeis, envolve questões, várias questões aí que essas empresas geralmente elas têm como conduzir isso. Eu peguei só algumas questões importantes que eu utilizei, que eu vi de várias doutrinas, que deve ser levada em consideração. Por exemplo, a questão de atributos do mercado, né, para valorização da marca, tá? Analisar a posição da empresa, a posição que a empresa ocupa em seu mercado, as condições de participação, liderança e concorrência da marca. E a participação no mercado corresponde à parcela que a empresa possui das receitas totais geradas no mercado que atua. A liderança do mercado, ela é um dos componentes mais importantes na capacidade de geração de valor de uma marca, tá? Pois o líder de mercado assume uma postura de regular preço e, dessa forma, definir preços e margens de preço e ter muita lucratividade com a marca e, consequentemente, a marca ficar muito conhecida também no mercado. E o tempo de liderança no mercado, que é a idade da marca, é que vai confirmar o seu desempenho e, e também você pode obter uma evolução da marca e seus impactos no mercado para a geração do seu valor. Então, significa que marcas recém-lançadas é mais difícil de você conseguir avaliar, né? Tem que ser marcas que têm pelo menos uma certa idade no mercado, até para ser alguma coisa que realmente algum investidor tem interesse em comprar. Ela tem que ter sido lançada no mercado e posicionada também no mercado, tá? Os números de concorrentes também refletem a competitividade do setor em que a marca atua. Então, quanto maior esse número, mais difícil é a marca fidelizar seus clientes. São coisas que podem ser vistas na hora que você tiver que avaliar uma marca. Outra questão também que a doutrina fala é atributos de alcance. Tipo, essa marca é uma marca local, qual é o mercado dela? É um mercado local, regional, nacional, multinacional, global? E para cada classificação, você pode utilizar uma pontuação. São cálculos matemáticos que se faz isso, tá? Mas é interessante saber essa questão da abrangência também, que conta muito
quando você vai tentar auferir o valor de uma marca. Qual é a abrangência e amplitude do mercado que ela tem? Temos também os atributos de investimentos, que é investimentos que permitem o fortalecimento da marca, né, no mercado, e principalmente investimentos em marketing, investimentos em inovação em P&D, tá? Para fortalecer a imagem em relação ao público-alvo, no caso marketing, e investimentos em P&D vai criar novas características da marca e aumentar sua abrangência de mercado. Lembra que a gente falou da função da marca na inovação? É justamente isso, né? Também temos o capital intelectual, que envolve alguns elementos subjetivos que contribuem, tá? E influenciam a valoração da marca. O ativo estrutural, que é investimento em tecnologia, processo e sistemas de informação. Capital humano, que é a coisa mais importante que tem. É justamente investimento em treinamentos, capacitação de funcionários com talentos e habilidades para atuar na gestão do negócio e na valorização da marca tanto perante o mercado, como fornecedores, como clientes, tá? Então, também tem a questão dos ativos de relacionamentos, que tem a ver com os funcionários. Relacionamento com clientes e consumidores em geral, contratos com fornecedores, de distribuição, de licenciamento. Todo esse tipo de relacionamento ajuda a trazer uma imagem positiva para a marca, tá? Principalmente com relação ao consumidor. Existem empresas que nem sequer sabem quem são os seus consumidores, o perfil do seu consumidor, e a área de relacionamento, de atendimento ao consumidor aí é péssima, né? Então, denigre a imagem da empresa, a imagem do produto e a marca. Então, é importante isso. É só alguns aspectos gerais que ajudam na hora de ter que valorar, na verdade, né, a questão da marca. Neide. Bom, agora a gente vai para a última parte. Tem alguém que vai falar? Isso, só te fazer uma pergunta aqui. É uma pergunta do Henrique Rocha aqui no chat. Ele perguntou: se a marca precisa estar consolidada no mercado, como as startups fazem o valuation de ativo intangível para fins de obtenção de investimentos? Então, Henrique, aí esses ativos intangíveis envolve realmente um estudo de uma empresa especializada. Porque no caso dos startups, não é só questão de marca. Para eles, o mais importante é o desenvolvimento de novos produtos, tá? E envolve outros tipos de propriedade intelectual, desde patentes, softwares. E tem que se fazer um cálculo no sentido de qual que é o potencial de mercado e de lucro na exploração desses bens intangíveis de propriedade intelectual. A empresa, por exemplo, muitas startups agora desenvolveram vários aplicativos para se utilizar agora em época de pandemia, e alguns, inclusive, na área médica, tá? Então, são coisas inovadoras, né? Produtos inovadores. Então, tem que se avaliar, poxa, qual que seria o mercado para esse produto? Esse mercado, esse produto é um produto inédito? Como você avaliaria a lucratividade da empresa com a comercialização desse produto dentro daquele determinado mercado nos próximos anos? Então, tem todo um estudo que tem que ser feito, geralmente por profissionais especializados na avaliação de intangíveis, porque às vezes não é só a marca, no caso de uma startup, tem outras propriedade intelectual envolvida, até direitos autorais, dependendo do que seja. Se for a parte por exemplo, programa de computador, que é protegido por direito autoral, além do software, que é protegido por patente. Tá? Espero que tenha respondido. Mais alguma pergunta? Comentários? Reclamações? Acho que não, acho que tá tranquilo. Bom, gente, agora vamos para a última parte, porque eu não quero também me adiantar muito na hora aqui com vocês, tá? E nós vamos falar agora um pouco sobre a questão de fusões e aquisições, tá? Como estratégia competitiva para as empresas e o quanto essas fusões e aquisições elas impactam no portfólio da marca. Por isso que a questão de valorar a marca é uma coisa importante.
Quando a gente fala de fusões e aquisições, a gente fala, poxa, geralmente são empresas grandes, tipo com a marca Que Bom, ou outras empresas que a gente vai ver aqui. Só que para as empresas pequenas também podem ser benéficas, porque dependendo da fusão, se houver a primeira coisa que será feito, que a gente vai ver aqui no caso de algumas fusões, vai ter que ser submetido à análise do CAD. A primeira coisa que o CAD vai fazer, dependendo se é uma empresa que tem muitos produtos no mercado, ele vai avaliar o portfólio de marcas da empresa. E parte dessas marcas, o CAD, para fazer a aprovação, ele pode determinar que sejam vendidas essas marcas. E aí que entra outras empresas que terão bem menores, que terão oportunidade de adquirir uma marca nova, uma marca já consagrada no mercado para seus novos produtos. Então, é muito interessante, não só pela visão estratégica das grandes empresas, mas também pela visão estratégica de negócios de empresas menores, de porte menores, que podem sair ganhando com essas fusões, tá? Adquirindo outras marcas aí que precisam ser alienadas, tá? Então, é muito interessante isso. É um mundo à parte, muito interessante, mas que envolve propriedade intelectual. E envolve direito da concorrência, como eu falei para vocês. Um nicho de mercado aí muito interessante para quem atua com propriedade intelectual, tá? Hashtag fica a dica. Então, é o seguinte, eu gosto de fazer esse comentário aqui, ó. Direitos de propriedade industrial e intelectual e know-how tecnológico são bens intangíveis vocacionados a criar barreiras à entrada, a produzir reservas de mercado juridicamente garantidos e capazes de resultar em monopólio legal, tá? Legal porque você tem um direito, né? Por isso, seu valor estratégico em termos de competitividade. E aí, vamos lá. Atos de concentração econômica envolvem fusões, aquisições, joint ventures, qualquer tipo de atos de concentração de empresas, tá? Então, o ato de concentração, ele se realiza de acordo com o artigo 90 da lei do CAD, tá? Quando duas ou mais empresas anteriormente independentes se fundem, fusão. Quando uma ou mais empresas adquirem, direta ou indiretamente, por compra ou por permuta de ações, cotas, títulos ou valores imobiliários conversíveis em ações, ou ativos tangíveis e intangíveis, por via contratual, ou por qualquer outra forma, o controle ou parte de uma da empresa ou de outras empresas, tá? Quando uma ou mais empresas incorporam outra ou outras. E quando duas ou mais empresas celebram um contrato associativo, consórcio, joint venture, também. Elas estão, de alguma forma, podendo ter um domínio de mercado. Como que é definido isso? Nesse caso, são empresas pequenas, não tem nenhum problema, porque eles não dominam o mercado. O risco é a junção dessas empresas dominarem o mercado e prejudicar a concorrência. Então, o que acontece? Segundo a lei de defesa da concorrência, deverá ser submetido ao CAD os atos de concentração econômica, ou seja, fusões, aquisições, joint ventures, tá? Desde que, cumulativamente, pelo menos um dos grupos envolvidos na operação tenha registrado faturamento bruto anual ou volume de negócios total no Brasil, anterior à operação, equivalente ou superior a 750 milhões de reais. E pelo menos um outro grupo envolvido na operação tenha registrado faturamento bruto anual ou volume de negócio total no Brasil no ano anterior à operação, equivalente ou superior a 75 milhões de reais. Tá? Os atos de concentração, eles têm que ser submetidos previamente ao CAD, porque antes não era assim. De acordo com a lei anterior, a 8884, você podia fazer uma fusão, uma incorporação, e aí, depois submeter ao CAD. E aí causava, às vezes, um prejuízo enorme para as empresas, para a operação das empresas, se o CAD não aprovasse a operação. Foi o que aconteceu com a Garoto, né? Que teve que ser desfeito o negócio. Eu não me recordo agora quem foi que ia comprar por causa disso, porque primeiro foi feito a incorporação e depois foi submetido ao CAD.
eles iriam dominar o mercado lá de chocolates, e não podia, e o CAD não aceitou a operação. Então, por causa disso, agora, todas as operações que envolvem fusão e aquisição, dentro desses volumes aí, tá, de faturamentos, precisam ser submetidas ao CAD para aprovação antes que a operação seja efetivamente concretizada. Então, o que o CAD vai analisar? Ele vai analisar um portfólio de propriedade industrial, principalmente marcas, para aprovar a operação. Ele também vai poder determinar a venda de marcas, licenciamento a terceiros por tempo determinado, suspensão de uso e exploração da marca no mercado por alguns anos, tá? O caso famoso de suspensão de uso de marca foi do caso da Colgate-Palmolive, quando ela incorporou a Colinos do Brasil e a marca Colinos era líder de mercado de creme dental, tá? E aí o CAD deu 3 opções para a empresa: a venda da marca para terceiros, licenciar a marca para terceiros por 20 anos, tá? Suspender seu uso e exploração por 4 anos. As opções que o CAD fez visava impedir a concentração excessiva de mercado em poder de uma única empresa, evitar novos concorrentes fossem impedidos de entrar no mercado de cremes dentais, criando espaço para que outras marcas pudessem ganhar mais participação no mercado de dentifrícios, tá? A Colinos optou, claro, por suspender o seu uso e exploração por 4 anos, conforme uma das recomendações do CAD, tá? Então, ela do mercado a marca o creme dental Colinos, ela adotou uma nova marca, a marca Sorriso, tá? Ela fez vários investimentos em campanhas publicitárias, promoções e merchandising em pontos de vendas para fortalecer essa nova marca Sorriso na época, tá? Campanha publicitária de lançamento do creme dental Sorriso ressaltou a época, inclusive, que no caso entre as marcas, que havia um total vínculo entre as marcas com o mesmo preço e que a única diferença estava no novo nome. Mensagem ao consumidor mostrando tratar-se do mesmo produto, a mensagem publicitária. O que aconteceu? Os concorrentes, aliás, houve muita oposição, tá? Esses processos existem oposições também, houve muita oposição da Procter & Gamble, que era um concorrente direto lá da Unilever, quando da venda e da aquisição da Colinos, somente a marca, tá? Então, o que aconteceu? O CAD tomou conhecimento de que realmente o consumidor estava achando que estava sendo o mesmo produto, não ia adiantar nada, ia haver a continuar havendo o monopólio de mercado desse produto, que era da Colinos, tá? O CAD solicitou alteração da embalagem e também a Colgate se comprometeu à época em não fazer qualquer menção à marca Colinos em suas propagandas, tá? O objetivo é que os consumidores não associassem mais o produto Sorriso à antiga Colinos, que, segundo o CAD, dificultaria a entrada de novos concorrentes no mercado, tá? Passaram-se os 4 anos, já faz muitos anos, ninguém sabe ainda, porque a embalagem da Sorriso é outra, tem embalagem azul, não lembra mais a Colinos, tá? Desde aquela época, mas ninguém sabe ao certo por que a Colinos não voltou. Era a empresa líder de mercado para dentifrícios, tá? E a Sorriso ficou. Temos também o caso da incorporação da Sadia Perdigão, tá? E esse caso da incorporação da Sadia Perdigão, ele foi considerado pelos conselheiros do CAD uma das operações, faltou uma palavra aí, mais complexas, já submetidas para aquele conselho, porque envolveu um enorme portfólio de marcas, tá? De marcas líderes dentro do segmento, muitas marcas líderes, que não poderia, se fosse juntar a Sadia e Perdigão, eles iam dominar o mercado, não iria existir mais concorrência, tá? Das empresas pequenas, tá? A operação ela foi aprovada no CAD em 2011 e deu origem, na época, à empresa BRF
Brasil Foods Limitada, a BR Foods, tá? Só que houve várias restrições, que incluiu venda, alienação e suspensão de várias marcas. A marca Perdigão, por exemplo, ela teve uma suspensão temporária de uso por períodos distintos, dependendo do segmento do produto. Tipo, 3 anos para presuntos e outros suínos, 4 anos para salame, 5 para pizzas, mas ela já voltou, né? A marca Batavo também teve a suspensão por 4 anos para vários segmentos de mercado. E essas marcas também, que eram muito líderes de mercados, muito conhecidas, elas tiveram que ser alienadas juntamente com todos os direitos de propriedade industrial relacionados a elas. A marca Doriana, Resende, Wilson, Texas, Tequitos, Patitas, Fiesta, Fresc, Confiança, Delicata. Eu lembro que a Wilson do grupo da JBS, que comprou a marca Wilson, acho que a Resende também para carnes, não lembro de todas quem comprou. Então, essas marcas foram vendidas, tiveram que ser vendidas para a operação poder ser realizada. E é nisso que eu falo, que às vezes uma empresa menor, ela tem condições de adquirir uma marca dessas, que já está consolidada no mercado, e que vai aumentar o rendimento dos seus negócios, tá? Então, as medidas estabelecidas no TCC, elas tiveram também por objetivo, foi feito um termo de compromisso de desempenho quando há restrições, tá? E a empresa tem que cumprir esse compromisso, senão o CAD pode voltar atrás e multar a empresa. Então, as medidas visaram impedir a unificação das operações das empresas fusionadas que implicasse na eliminação da concorrência, para criar também condições para a existência de concorrente efetivo nos mercados afetados pela operação, proporcionar condições para a entrada rápida e eficiente de concorrentes nesses mercados e assegurar que os benefícios da associação fossem distribuídos equitativamente aos seus participantes e também para os consumidores de um outro lado. Tá? Agora, o último caso é o caso da Ambev, fusão da cervejaria Antártica e Brahma, tá? Que também essa fusão impactaria na livre concorrência. Houve uma forte oposição da Kaiser. Isso aí foi nos primórdios, né? Porque já houve várias outras fusões aí da Ambev, mas seria esse o primeiro caso, né? Então, a fusão das cervejarias Antártica e Brahma, que gerou a Ambev, é a maior cervejaria aí da pelo menos da América do Sul, tá? E ela tinha no mercado uma participação muito ativa na bebidas e cerveja 70%, tá? Então, uma das questões foi a venda da marca Bavária, tá? E juntamente que o CAD exigiu, no termo de compromisso e desempenho com o CAD, venda da marca Bavária, com a transferência de todos os contratos de distribuição e contratos de fornecedores para a empresa que comprasse a marca, tá? Foi a venda de 5 fábricas da Antártica e Brahma, espalhadas em 5 regiões brasileiras, obrigação de compartilhar sua rede de distribuição com compradores da marca Bavária e as outras 5 fábricas também, por um período de 4 anos. E ela não poderia obrigar a venda exclusiva de seus produtos nos pontos de venda. Pergunta se ela não fez isso. E o CAD, inclusive, aplicou sanções. A Ambev criou, na época, um programa de fidelidade Tô Contigo, tá? Programa de fidelização de pontos de vendas. Então, o que acontecia? Ele oferecia aos varejistas esse programa freezers, mesas e cadeiras com a condição do compromisso de venderem somente cervejas das marcas da Ambev e descontos proporcionais atrelados ao volume de vendas dos produtos com as marcas. Até pode ser que, de repente, a área de marketing não tinha conhecimento desse acordo e o que ela não poderia fazer. Pode até ser, mas o gestor de marketing teria que estar aí para verificar isso na época, né? Porque violou o acordo. Porque o acordo era justamente para que ela não tivesse exclusividade nos pontos de venda e obrigar desses bares, restaurantes, a obrigar a exclusividade desse ponto de venda só de produtos dela. Então, o CAD apurou a infração à ordem econômica praticada pela conduta anticoncorrencial da Ambev com esse programa de fidelização. Ao exercer exclusividade de venda de suas marcas junto às bares e restaurantes, a Ambev, além de excluir a venda das marcas dos concorrentes, ela obteve vantagens financeiras, prejudicando a concorrência de consumidores.
que também sofreram com o aumento do preço da cerveja, porque elas tinham um monopólio, né? Você só encontrava a cerveja delas no bar, no restaurante, então cada um cobra o que quer. Aliás, isso acontece até hoje, né? Diga-se de passagem. Houve uma condenação e multa no valor de quase 350 milhões, tá? A Ambev, isso é aplicação pelo CAD, a Ambev questionou essa multa na justiça e houve um termo de acordo judicial que foi homologado com o CAD, tá? Então, além de encerrar esse programa Tô Contigo, ela comprometeu-se a recolher a contribuição pecuniária no valor de quase 230 milhões de reais, tá? E publicar o comunicado no mercado sobre as condições desse acordo. Isso eu não tenho conhecimento, mas foi o que constava nesse termo de acordo judicial que ela teve com o CAD. Mas não foi só isso. Os funcionários também foram penalizados pelo CAD, tá? A investigação do CAD, eles descobriram documentos em posse de funcionário da Ambev responsável pelo programa Tô Contigo, com estratégias para descaracterizar as contrapartidas de exclusividade nos pontos de venda de suas marcas. Quer dizer, realmente eles estavam deliberadamente fazendo isso, né? A fim de despistar as investigações do CAD. Houve uma abertura de processo para investigar o envolvimento dos funcionários. Um outro processo, que é só para investigar o envolvimento de funcionários relacionados com esse programa de fidelidade Tô Contigo, tá? E em 2014, 6 funcionários da Ambev celebraram acordo com o CAD, termo de compromisso de cessação, o TCC, pelos quais as pessoas físicas, não é empresa, são funcionários, pessoas físicas, se comprometeram a pagar contribuição pecuniária na soma de 2 milhões de reais, além de se obrigarem a não praticar mais as condutas investigadas, tá? Então, para vocês verem que realmente a questão de uso de marcas envolvendo direito à concorrência, ela é rica, tem várias situações em que é possível a atuação de um profissional, um gestor de marcas, nesses casos, ou pelo menos que ele tenha noção do que pode e o que não pode ser feito, né? Com relação aos casos que envolvem direito à concorrência, principalmente, tá? Gente, alguém tem alguma pergunta a fazer? Algum comentário, alguma coisa? Que nós encerramos. Nenhum comentário? Alguém gostou da minha aula, por acaso? Por favor. Eu preciso ter um retorno, gente, senão eu não vou... Foi ótima. Foi ótima. Obrigada, porque o que eu procurei, gente, é passar a minha experiência. Eu vou ser muito sincera com vocês. Eu trabalho com o brand intelectual há 40 anos. Faz tempo, tá? Então, é muita situação, muita experiência que eu já vivi. E uma coisa que eu já não trabalho mais na área contenciosa, nem trabalho no escritório, eu só faço consultoria e adoro dar aula. Entrei para a área de docente, tá? Mas é muito gratificante você poder estar compartilhando a sua experiência profissional aí, né, e trocar ideias com os alunos, que eu também aprendo com os alunos até hoje. Sempre tem alguém com algum caso, alguma coisa que a gente troca ideias e a gente vai aprendendo. Mas também é bom compartilhar esse conhecimento, né, porque são tantas situações, que eu sou apaixonada por propriedade intelectual. Então, são muitas situações na nossa área, muitas mesmo. É um campo muito fértil e muito abrangente, tá? E para quem não é da área, que eventualmente está aqui nesse curso também, já teve uma ideia do quanto é instigante essa nossa área de propriedade intelectual. Então, agradeço muito aí pela atenção de vocês, espero vê-los numa outra oportunidade aí, tá? Em algum curso, em algum evento, ok? Neide, já desligou, não? Não, só trocar experiência também. Eu trabalho numa empresa grande, a gente tem na nossa área a gestão de vários ativos, na verdade todos os ativos de propriedade intelectual, a minha área que faz o acompanhamento. E realmente é um mundo, as pessoas que entram, que são novas, eu falo que é um mundo de TI, eu também sempre trabalhei com isso, no meu caso são 20 anos, tenho metade aí da sua experiência. Mas eu sou totalmente apaixonada, então eu falo que eu não sei trabalhar com outra coisa que não seja propriedade intelectual. Então, eu estou até me segurando aqui para não fazer alguma pergunta, falando, vou esperar o próximo slide, que daí a informação deve estar lá.
Mas realmente, tanto a aula passada quanto essa aula foram muito boas. Parabéns. Obrigada. Fico muito feliz. A sua experiência. Essa parte do online ruim é isso, né? Você está apresentando, às vezes eu dou alguns treinamentos também, você não sabe se a pessoa está prestando atenção, se está vendo, se está gostando, se não está gostando, porque a gente não vê as reações. Exatamente. Mas não se preocupe que as aulas estão realmente muito boas. Ok, muito obrigado. Fico muito feliz por vocês também, tá? De poder ter contribuído de alguma forma, agregado algum conhecimento maior para vocês, tá? Claro. Então, gente, Um abraço. boa noite. Obrigada.